Olha, vamos pensar assim. As finanças de um governo são tipo o sistema circulatório do corpo público, né? O dinheiro é o sangue que precisa fluir para manter tudo funcionando. A questão é, como a gente faz um check-up para saber se esse corpo está saudável? Exato. Se o coração está bombeando bem, se ele está se nutrindo para o futuro, ou se está sobrevivendo, sabe, à base de transfusão de sangue de terceiros, tipo empréstimos. Essa analogia é perfeita. E o manual de instruções para a gente ler se esse exame de sangue financeiro é justamente o documento que a gente tem aqui, a NBC-TSP 12, a norma da demonstração dos fluxos de caixa, a DFC. Certo. Nossa missão hoje é exatamente essa, aprender a ler esse exame. Ok, então vamos mergulhar nisso. Porque antes dessa norma, como era? Uma bagunça. Cada prefeitura, cada estado mostrava o dinheiro de um jeito, e ninguém conseguia comparar nada. Era uma confusão, sabe? Uma verdadeira torre de Babel financeira. A DFC não veio só para criar transparência. Ela veio para criar um padrão, uma linguagem comum. Aham. Ela permite que a gente faça as perguntas que realmente importam. Esse órgão gera caixa para se manter? Ele está investindo? Ou está vivendo pendurado em financiamento? Antes, achar essas respostas, nossa, era um trabalho de detetive. Então, no fundo, é uma ferramenta para responder 3 perguntas bem diretas, que qualquer pessoa pode entender. De onde veio o dinheiro? Para onde ele foi? E, no fim das contas, o que sobrou. É essa a lógica. E para contar essa história de um jeito organizado, a norma cria uma estrutura com 3 grandes classificações. Pensa em 3 gavetas, sabe? Onde todo o dinheiro que entra e sai precisa ser guardado. 3 gavetas? É. E isso transforma o que seria um extrato bancário gigante e confuso numa análise estratégica de verdade. Certo. As 3 gavetas. E me parece que o equilíbrio entre elas é que conta a história, né? Não adianta ter uma cheia se a outra está sempre vazia. Vamos abrir a primeira, então. Atividades operacionais. O que a gente guarda aí? A gaveta operacional. Essa é o motor da entidade. É o coração do sistema. Se a gente for olhar lá nos itens 21 e 22 da norma, é ali que está o dinheiro que entra e sai das atividades principais do dia a dia mesmo da gestão pública. No nosso orçamento pessoal seria o salário entrando e as contas do mês saindo, aluguel, supermercado. No setor público seria o quê? Exatamente essa a ideia. Do lado das entradas, o item 22 dá os exemplos mais claros. O dinheiro dos impostos, das taxas, das multas, o grosso da arrecadação. Isso. E do lado das saídas, estão os pagamentos aos fornecedores, os salários dos servidores, a manutenção dos serviços. É o dinheiro que mantém a máquina pública rodando, sabe? E se essa gaveta, a do dia a dia, está sempre no vermelho, isso é um sinal de alerta gigante, certo? Gigante significa que o motor está engasgando, que as atividades principais não geram dinheiro suficiente para se pagar. A entidade pode até sobreviver por um tempo tirando o dinheiro das outras gavetas. Raspando o tacho das outras. Exato. Mas é um sinal muito claro de que o modelo de gestão, a longo prazo, não é sustentável. Entendi. Então a gaveta operacional mostra a saúde do presente, a capacidade de sobrevivência. Mas uma entidade pública não pode só pagar as contas, né? Ela tem que crescer, construir, melhorar. Aí a gente abre a segunda gaveta, a dos investimentos. Você pegou a essência. É onde o dinheiro vira um viaduto ou um hospital novo. Exatamente. A gaveta de investimentos, que a norma detalha lá no item 25, é sobre pensar no futuro. Ela registra a compra e a venda de ativos que vão servir à população por muitos anos. Ah, ok. Pagamentos para comprar um terreno para uma escola nova, a compra de uma frota de ambulâncias, tudo isso é saída de caixa de investimento. E entradas de caixa nessa gaveta tem também? Tem também. Imagina que a prefeitura vendeu um prédio antigo que não tinha mais uso. O dinheiro que entra com essa venda é um fluxo de caixa de investimento. Olhar para o saldo dessa gaveta nos diz o quanto o governo está de fato investindo. Entendi. Um fluxo negativo aqui, consistentemente negativo, pode até ser um bom sinal, mostrando que se está comprando mais ativos do que vendendo, sabe? Faz todo sentido. E isso nos leva à terceira e última gaveta, a de financiamento.
Se a operacional está vazia e não tem nada para vender na de investimentos, a única saída é bater na porta do banco, certo? É um ponto crucial. A gaveta de financiamento, descrita no item 26, mostra justamente isso, como a entidade busca capital de terceiros, para fechar as contas ou para financiar grandes projetos. Aham. As entradas aqui são o dinheiro de empréstimos, de emissão de títulos, e as saídas são os pagamentos para quitar o principal dessas dívidas. Então, essa gaveta é o termômetro do endividamento. Isso. Ela ajuda a gente a prever as obrigações futuras com os credores. Um fluxo de financiamento muito positivo pode indicar que a entidade está se endividando rápido demais, o que é um risco lá na frente. Espera aí. Lendo aqui o item 20 da norma, eu vi um detalhe que parece contraintuitivo. Quer dizer que se eu faço um único pagamento, sei lá, de R$ 10.000 para o banco, de uma parcela de empréstimo, na hora de registrar, eu tenho que quebrar esse valor em dois, para gavetas diferentes? Essa é uma das partes mais sofisticadas da norma. Parece um trabalho enorme. Por quê? Mostra o nível de detalhe que ela busca. Esse seu pagamento de R$ 10.000 não é uma coisa só. Uma parte dele é para diminuir o saldo da sua dívida. Isso é a amortização do principal. Essa parte vai para a gaveta de financiamento. Ok. A outra parte são os juros, que é o custo do dinheiro que você pegou emprestado. E os juros, geralmente, são classificados na gaveta operacional. Uau! Então não é só para onde o cheque foi, mas sim qual a natureza de cada centavo dentro daquele cheque. É uma análise muito mais profunda. É essa a ideia. A separação revela a verdadeira natureza econômica de cada desembolso, mostra quanto do dinheiro está de fato quitando a dívida e quanto está só cobrindo o custo dela. Ok, agora, voltando para a gaveta operacional, para o motor da entidade. A norma fala que existem duas maneiras de apresentar esses fluxos. Por que duas? Não bastava uma? É uma ótima pergunta. O item 27 apresenta o método direto e o método indireto. Eles são tipo dois caminhos diferentes para chegar no mesmo lugar, o saldo de caixa das operações. Mas cada caminho conta a história de um jeito. Vamos pelo mais simples primeiro, então. O método direto. O método direto é quase como olhar o extrato detalhado da conta corrente. Ele mostra as principais categorias de entradas e saídas de dinheiro bruto. Ele diz: entrou X milhões de impostos, Y milhões de taxas, saiu Z em salários, W para fornecedores. É limpo, claro, fácil de entender. E a norma parece gostar mais desse, né? O item 28 diz que as entidades são incentivadas a usá-lo. Sim, e o motivo é simples. Ele dá a informação mais útil para quem quer prever o futuro. Ele mostra de onde o dinheiro realmente veio e para onde foi, sem ajustes ou conciliações contábeis complexas. É a realidade nua e crua do caixa. Certo. Se ele é tão bom e transparente, por que raios alguém usaria o outro método, o indireto? Parece que estamos complicando algo que podia ser simples. Essa é a pergunta de $1 milhão. O método indireto parte de um lugar completamente diferente. Ele pega o resultado contábil do período, que é como o lucro ou prejuízo do governo, sabe? E começa a fazer uma série de ajustes para transformar aquilo em caixa. Ele soma de volta despesas que não saíram do caixa, como a depreciação de um prédio, e ajusta outras contas. Parece um quebra-cabeça. Qual a vantagem disso? A principal vantagem é que ele mostra a ponte entre o resultado no papel e o dinheiro no cofre. Ele explica por que, mesmo com um superávit contábil, o saldo do banco pode ter diminuído. Mas, na prática, muitas entidades usam por uma questão mais pragmática. O que seria? O método direto, por ser tão detalhado, exige sistemas de informação muito mais robustos para classificar cada entrada e saída na sua caixinha certa. O indireto, por outro lado, parte de um número que a contabilidade já produz. É um caminho mais curto. Um atalho. Um atalho. É, mas um atalho que muitas vezes custa clareza para o cidadão. Então já entendemos as três gavetas e as duas formas de mostrar a primeira. Mas e o que fica de fora desse extrato todo? Fiquei pensando que nem tudo que é importante financeiramente mexe com caixa de imediato.
e a norma parece concordar. Você tocou num ponto central da análise completa. Os itens 54 e 55 falam exatamente sobre isso. As transações que não envolvem caixa. São operações de investimento ou financiamento muito importantes, mas que no momento em que acontecem, não movimentam um único centavo. Peraí. Como assim? O investimento que não envolve dinheiro. Isso soa meio como mágica, não? O exemplo clássico que a própria norma dá é a compra de um imóvel financiado direto pelo vendedor. A prefeitura passa a ser dona do prédio e, ao mesmo tempo, assume uma dívida com o antigo dono. Ah, claro. O patrimônio dela mudou, a dívida dela mudou, mas o saldo no banco continua o mesmo. Nenhum dinheiro trocou de mãos ali. Mas essa é uma informação crucial. A prefeitura tem um bem novo e uma dívida nova. Se isso não aparece na DFC, não estão escondendo uma parte da história. Não estão escondendo, estão reportando no lugar certo. É por isso que a norma diz que essas transações devem ser excluídas da DFC, mas divulgadas em outra parte do relatório. Nas notas explicativas? Nas notas explicativas. Isso nos leva a uma regra de ouro. Qual? Ninguém deveria ler só uma demonstração contábil isoladamente. A DFC conta a história do caixa. O balanço patrimonial conta a história do patrimônio e das dívidas. E as notas explicativas são como os comentários do diretor, sabe? Preenchendo as lacunas. É o conjunto da obra que dá a visão completa. Isso me lembra outra área meio cinzenta que eu vi na norma, sobre juros e dividendos. Ali a regra não parece ser tão preto no branco. É verdade. Nos itens 40 a 43, a norma mostra uma certa flexibilidade, porque ela reconhece que o contexto importa, sabe? Para um banco público, por exemplo, pagar e receber juros é a atividade principal. É o motor dele. Claro. Então, para ele, esses fluxos são claramente operacionais. Mas para um ministério ou uma secretaria de educação, não. Exato. Para eles, os juros pagos sobre o empréstimo podem ser classificados ou como operacionais por serem um custo, ou como de financiamento por estarem ligados à captação do recurso. A norma permite a escolha. Permite. O que ela exige, e ela bate muito nessa tecla, é consistência. Uma vez que você escolhe um critério, tem que manter, para a análise não ser distorcida ao longo dos anos. Ok, acho que conseguimos montar o quebra-cabeça. Vamos recapitular. Primeiro, a DFC não é só um extrato, é um raio-x da saúde financeira do governo, dividido em 3 áreas vitais: operações, investimentos e financiamentos. Essa estrutura de 3 gavetas nos diz se o governo consegue se bancar no dia a dia, se ele está planejando o futuro e como está gerenciando as dívidas. E, por último, o ponto que a gente acabou de ver. Para ter história completa, precisamos olhar não só por que está na DFC, mas também porque foi intencionalmente deixado de fora e explicado nas notas, como as grandes transações sem efeito caixa. E se a gente conecta isso ao quadro geral? A DFC é uma peça central para o que chamamos de accountability, a prestação de contas. Ela pega discursos, promessas, orçamentos e traduz em algo concreto, verificável. O caminho que o dinheiro realmente fez. Certo. Dominar esses conceitos nos dá poder como cidadãos, permite uma fiscalização muito mais informada. E isso nos leva a um último pensamento, uma provocação final. O item 62 da própria norma dá uma pista dizendo que é muito útil comparar a DFC com as informações do orçamento. Essa é talvez a análise mais poderosa que se pode fazer. Então a reflexão que fica é a seguinte: se o orçamento é o plano, é um mapa do tesouro que diz onde o dinheiro deveria ser gasto, e a demonstração dos fluxos de caixa é o GPS que mostra a rota que o dinheiro efetivamente fez, o que as diferenças, os desvios entre o mapa e o trajeto real podem nos revelar sobre as verdadeiras prioridades, a eficiência e talvez os problemas de um governo.